eu não sei se eu entendi bem o que o colega falou ali. Eu entendi assim, que ele fala assim, que ele tem 6 silos, ele coloca soja de 11 num silo, soja de 12 no outro, soja de 15 e soja de 18. Aí ele pega a soja de 18, dosa com a 11 e manda embora. Se eu posso dosar da 19 com a D11, por exemplo, que Não, daí a mas daí média manda lá vai embora, embora. Vai embora. não vai secar. Não, vai embora. Entendeu, né? Então, assim, é isso que a gente estava falando aquela hora lá fora, da questão de tratar o grão como alimento, que vai... Não, é assim, só para... É isso que eu tinha entendido, que o Sarceno não entendeu a pergunta dele. Você falou que ele ia secada, aí a briga que a gente tem bastante é nisso aí. Que a maioria das vezes a gente causa o problema para a gente mesmo. A gente está caçando o problema. Na questão de... esse ano mesmo eu já sei que eu vou ter problema de grão verde imaturo. Por quê? Não chovia, os caras plantaram no pó. Então o que não nasceu, tem replante agora. Então eu tenho planta com 20, 30 centímetros, tem planta recém-nascendo. Cara, isso vai colher, vai tudo junto. Então eu já sei que eu vou ter problema na armazenagem lá. E os contratos, tá bom para agora. O comercialmente falando, mas para janeiro e fevereiro, em vista do que está hoje a soja, R$70, R$72 lá em Sapezal. Para janeiro... Não, para fevereiro, embarque em fevereiro, a soja está 68. Quem está comprando para janeiro, fevereiro. Então, assim, o pessoal vai segurar a soja, o armazém vai segurar. Uma questão é essa. Outra questão, assim, que não foi falado nada aqui do miolo, do silo e tal. Eu queria que o professor falasse alguma coisa. O Adriano já falou, já participei de um treinamento dele. Questão dos espalhadores no silo, nos armazém. Qual que é o benefício que ele traz aí, além de tirar aquele acúmulo de impureza? Esse é um tema que eu queria deixar para tarde, para a gente pegar ele mais forte. Nós vamos entrar mais fundo nesse assunto aí do espalhador. Tá? Já conversamos sobre isso uma vez, né, também. E eu também tenho uma pergunta ainda sobre um assunto que eu acho que nós vamos ter que perguntar de tarde. Acrescentando também, igual o Rodinei entendeu, um detalhe de uma pergunta dele, quando ele começou, ele falou, é economicamente viável, né? Por quê? Porque eu entendi assim, a economia da madeira com jogar ar, né? Esse detalhe, é economicamente viável? Foi uma das coisas que eu entendi na pergunta dele naquela hora. Na realidade, eu tinha entendido se era viável com a situação que ele tinha, secar dentro do silo de 18 até 13. Agora, misturar soja com 18 para 11, eu vejo como muito problemático. Problemático no sentido de que, se esse produto não sofrer algum tipo de tratamento, qualquer coisa que ele tenha acima de 14, você está potencializando, igual o Adriano falou, você está potencializando o processo metabólico. Mas é um produto que vai para a indústria. Sim, mas... Tá, mas aí você tem que imaginar que ele está saindo do campo e indo imediatamente para a indústria. Sem passar 2 dias que seja dentro do silo. Porque 2 dias dentro do silo com 18%, sabe o que vai acontecer lá na indústria? Mesmo com aeração. Porque é isso que eu estou falando com o senhor. Essa era uma pergunta que eu queria. O tempo que você leva para baixar desse 18, será que esse tempo não é suficiente para me criar problema interno? Diminuir peso. Está com 18, mas está perdendo peso. Então, aí é que está o negócio. Se o senhor não fizer nenhum tipo de tratamento nessa soja com 18, com 2 dias, a acidez desse óleo, seja para humano ou seja para biodiesel, ela pode chegar a mais de 10%. E ela ser inviável para a indústria. Então, mas foi isso que o Rodinei falou. Pegar 18, misturar com 11 e mandar. Agora, tá com 18, o senhor liga a aeração mais potente e traz ela para 14 e mistura depois, ótimo. Depende. Aí foi o que o Silvio falou que uma hora. Se lá fora tá 34 graus, o senhor tá mandando um ar a 38, 37. Depende. Nessa temperatura, é o que eu te falei, você está secando. Entendeu? Então, assim, o produto que vai ficar com 18 e é ali a parte superior, essa daí, na hora que bater lá na indústria, vai voltar.
Não, na China só vai saber quando chegar lá, mas eu estou falando aqui mesmo na indústria. Aqui mesmo na indústria. Vou dar um exemplo para o senhor que eu queria complementar aqui a história aqui do Adriano, que ele deu um exemplo. Vou contar 2 exemplos que eu presenciei. Um deles foi que o cara falou assim, ó, a aeração não funciona, o sistema de termometria digital que eu fui lá e vi no workshop que você deu não funciona e tudo mais. Eu falei assim, não é possível. Então faz o seguinte, eu vou pagar do meu bolso uma passagem, vou ir para o Rio Grande do Sul, nós vamos olhar a sua unidade. Cheguei lá, só de bater não tinha ciclo A. Eu falei, opa, aí já é um problema. Porque ainda mais no sul, essa água, como eu disse, ela vai sair, ela tem que ir para algum lugar. Mas beleza, eu vi que tinha lá muito bem espalhado diversos suspiros. Eu falei, vamos subir. Na hora que a gente subiu, todos os suspiros entupidos. Pode estar embaixo, mas se estiver em cima do mesmo... Ou seja, não tem aeração que vai funcionar, não tem nada que vai funcionar se esse ar não tiver para onde sair. Ele vai ficar andando com água ali e vai arrebentar o produto. No meu caso, eu tenho os suspiros bons e o ciclo ar, inclusive. Sim, mas é isso que eu estou falando para o senhor. A parte de cima desse produto, vamos supor que o senhor começou a fazer, a indústria te bate o telefone lá e fala assim, ó, preciso de 3 silos aí. Aí o senhor só tem esse que está com 18, 11, ainda reduzindo, mais um de 11 e um de 14, como o Rodinei falou. O senhor despacha os 3 misturados. Se você der o azar da parte de cima, que ficou a 18, uma semana, ele receber lá, e vai estar mandando um ar de aeração para secar, então a temperatura está alta, com teor de umidade alta, provavelmente essa carga volta. Você sabe que toda a classificação é feita ali no armazém mesmo, na hora do embarque. Sim. Então, quer dizer, até hoje eu não tive nenhum problema. Então, de classificação em relação a isso, não. Ah, mas eu tenho um... Não, mas eu não estou falando de classificação, o senhor não entendeu. Eu não estou falando de classificação. Classificação, o senhor vai, às vezes você vai bater o olho, passa na classificação. O problema, eu estou falando, é na indústria, porque a indústria não quer a soja, a indústria quer o óleo, quer a proteína. Na hora que ela extrair esse óleo e ela for medir a acidez, para a Anvisa até 2%, recebe. Agora, com 18%, 1, 2 semanas, esse acidez já vai estar 10, 12. Aí a indústria te devolve. Esse é o ponto que eu estou falando. A primeira vez que uma carga voltar, o senhor vai lembrar de mim. Aí, olha só, Adriano. Aí agora, no Carnaval, eu fui dar um treinamento lá em Passo Fundo. Numa empresa gigante, que para a gente ver, porque eu tenho disseminado o conceito de que a gente tem que esquecer que a gente trabalha com grão. A gente trabalha com alimento. Porque é comum eu ouvir, e isso me arrepia todo dia. Depois que eu virei pai, então eu fico mais arrepiado ainda, quando assim, não, está muito avariado, não esquenta a cabeça não, manda para a fábrica e vira ração. Aí o animal vai comer aquele produto contaminado e você vai assar a carne e vai comer essa carne contaminada. E a micotoxina, até 500 graus, ela não se desnatura. E aí, por isso que ninguém entende, porque o Brasil é o país no mundo com o maior aumento do índice de câncer no estômago em proporção da história. Passou de um caso esporádico por 100 mil habitantes, que é o que a Organização das Nações Unidas usa, por 100 mil habitantes o aumento foi mais de 5, 6 mil% nos últimos 10 anos. Por quê? Porque, olha o que a gente faz com o nosso produto. Esse produto vai para a indústria, depois ele vai virar alimento para a gente mesmo. A hora que a gente entender isso como alimento, opa, será que se isso voltar para mim? E não pensa você, não, eu vou fazer aqui, mas eu compro meu leite lá no mercado vizinho. Não, vai, uma hora chega lá. Mas a minha boleta brota na boca. Então. Mas é uma situação que o senhor ali falou sobre a soja... Intactas? É um problemão isso aí. E aí... Vocês querem ver uma realidade totalmente diferente, de repente, da de vocês, mas que às vezes é até real? Tive no Carnaval lá agora dando um treinamento. Ah, não, você está falando que é alimento. Ele falou assim, não, aqui você não precisa falar alimento não, porque toda a nossa soja aqui é para biodiesel. Eu falei assim, é pato e ganso. É diferente, mas veio do mesmo lugar. Ou seja, 6 silos, mesmo caso do senhor, só que ao invés de 1.500 toneladas, cada silo tinha 12 mil toneladas. Monstruosidades.
Sabe como é que é feita a aeração lá? Ele só tem gerador e energia para aerar um silo por vez. Então faz um, acabou a aeração de um, faz do outro, acabou do outro, faz desse, e assim vai. Aí depois de 2, 3 semanas, volta a aerar o silo 1 de novo. Aí o problema é a aeração? Não é, gente. Bom, pessoal, eu acho que nós vamos almoçar só lembrando uma coisa. Eu quero fazer uma pergunta. Alguém já viu o patrão pegar e mandar aquela carga lá que ficou ruim e jogar fora? Não, né? Nós vamos comer ela sempre. De algum jeito. Só para lembrar disso.